Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesta aula, nós veremos como calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3 através de uma regra bem simples e prática, que é denominada aí regra de Sarros. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fica comigo até o final e você vai ver que é um procedimento bem simples e que você vai sair daqui hoje sem nenhuma dúvida nesse assunto, tá bom? No final a gente também vai ter a resolução de um exercício, que é uma questão aí da Universidade Estadual do Ceará, tá bom? Então vem comigo, vamos lá, vamos ver como é que funciona isso aqui. Pessoal, supomos essa matriz aí, uma matriz quadrada de ordem 3. Você pode observar aqui, essa matriz ela tem 3 colunas e 3 linhas. Então é uma matriz de ordem 3, uma matriz quadrada, tem o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas, certo? E a gente quer encontrar o determinante dessa matriz, que é representado dessa forma aqui, certo, pessoal? Vejam só, a matriz a gente representa ela dentro de parênteses ou colchetes, certo? Já o determinante a gente representa ele dentro de barras, dessas barrinhas aí paralelas, tá ok? É isso que a gente quer encontrar, o determinante dessa matriz. Como é que a gente vai fazer isso? Através do método de Sarros, certo? Eu vou trazer essa tela um pouco para cá. E você vai fazer o seguinte, primeiro passo, você vai reescrever essa matriz aqui, sem as barrinhas aqui que representam o determinante, tá bom? Então vamos reescrever ela. Concluímos aqui, já reescrevemos a matriz. Agora o que é que você vai fazer? Você vai pegar essas duas primeiras colunas dessa matriz, essa coluna e essa coluna. E você vai reescrever aqui nessa posição, certo? Depois da terceira coluna. Você vai reescrever elas aí. Então vamos lá, vamos reescrever elas. Concluindo esse procedimento, a gente já reescreveu os elementos da matriz aqui, certo? E reescrevemos aqui a primeira coluna e a segunda coluna depois da terceira coluna. Tranquilo até aí, né? Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai observar, pessoal, todas as diagonais nesse sentido aqui, ó. Todas as diagonais nesse sentido, que eu pintei aí em vermelho, que possuem 3 elementos. Então, quantas são essas diagonais aqui, ó, que possuem 3 elementos? Essa aqui e essa aqui. Elas possuem ambas 3 elementos. Essa aqui só possui 2, olha. Essa aqui também só possui 2 e essa aqui só tem um elemento. Então essas não interessam pra gente. Você vai olhar para essas 3. O que é que você vai fazer? Você vai calcular o produto entre os elementos dessas diagonais, certo? Individualmente. E o resultado você vai somar todos, certo? Então vamos lá. Para essa daqui a gente vai ter 1 vezes 5, que dá 5. 5 vezes 4, que dá 20. O resultado você vai colocando aqui, certo? A gente está fazendo a multiplicação entre esses elementos. E a gente vai somar todos eles depois. Então aqui a gente já pode colocar um sinal de mais, que eu estou somando. Somar todos esses produtos. Nesse aqui a gente vai ter o quê? 2 vezes 2, que dá 4, vezes 1, que dá 4. Então eu coloco esse 4 aqui, certo? E aqui a gente vai ter menos 3 vezes 4, que dá menos 12, vezes 0. Então não precisa escrever o zero aqui, né? Aqui já deu 0. Concluiu essa primeira parte, o que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui no final de tudo um sinalzinho de menos e vai abrir um parênteses, certo? Colocou um sinal de menos e abriu um parênteses. O que é que você vai fazer em seguida? Agora você vai olhar para todas as diagonais nesse sentido que possuem 3 elementos. Quem são as diagonais nesse sentido que possuem 3 elementos? Essa e essa diagonal. Todas elas possuem 3 elementos, certo? Então você vai fazer agora o mesmo procedimento. Você vai multiplicar esses elementos de cada uma dessas diagonais e o resultado você vai colocar aqui, ó, dentro do parênteses que você abriu. Então vamos lá. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 4 vai dar 32. Então você vai trazer esse 32 para cá, certo? 32. E vai somar com os outros produtos que você foi encontrando. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 0 dá 0, certo? Então não precisa escrever.
Aqui você vai ter menos 3 vezes 5, que dá menos 15. Menos 15 vezes 1 dá menos 15. Certo, pessoal? A ideia da regra de Sarros, ela fala o seguinte, pessoal. Você vai encontrar o produto de todas essas diagonais que eu pintei em vermelho, vai somar todos esses resultados, e no final você vai somar com todos os produtos das diagonais que eu pintei em azul aqui, só que todos esses produtos têm que vir com um sinal trocado. É por isso que eu coloquei aqui esse menos antes. Por quê? Se aqui você fizer essa multiplicação, ó, menos 3 vezes 5 dá menos 15, menos 15 vezes 1 dá menos 15. Você teria que trazer aqui para essa soma, se você estivesse fazendo direto, com o sinal trocado. Quando eu coloco esse menos aqui e abro esse parênteses, no final é que eu vou ter que se preocupar com esse menos vezes menos que dá mais. Eu não tenho que trazer com o sinal trocado, se aqui deu menos 15, tinha que dar mais 15. Só que se eu fizer isso durante o procedimento, eu posso me confundir com a questão dos sinais, o jogo de sinais, e acabar perdendo a questão por causa de um erro com o jogo de sinais. Se você faz dessa forma, você pode deixar isso para o final, e no final é que você se preocupa aí com o sinal desses elementos, certo? Então aqui a gente vai ter, para finalizar, a gente vai ter 20 mais 4, que dá 24, certo? O menos aqui continua. E a gente vai ter 32 menos 15, que vai dar 17. Então, a gente bota aqui, ó, 17 positivo. Ok? Isso aqui vai ser igual a 24, menos que está aqui antes, com mais que está aqui dentro do parênteses, vai dar o quê? Menos com mais dá menos. E o 17 continua, a gente coloca aqui o 17. 24 menos 17 é igual a 7. Esse valor 7 aqui, pessoal, é o determinante dessa matriz, certo? Esse valor 7 vai ser o determinante dessa matriz. Então, é um procedimento simples. Você pode fazer ele dessa forma que eu expliquei, colocando o sinal de menos antes, que vai lhe garantir que você não vai perder a questão por conta aí de um eventual erro de jogo de sinais, certo? Tranquilo, né, pessoal? Até aqui. E agora vamos resolver uma questão aplicando esse conhecimento aí que a gente acabou de explicá-lo sobre determinante, certo? É uma questão da Universidade Estadual do Ceará, que tem por sigla aí a UES, certo? E ela fala o seguinte: sejam P e Q números reais. Se P mais Q é igual a zero, e o determinante da matriz? Aí ele dá aqui uma matriz quadrada de ordem 3, certo? Que tem aí esses elementos. E ele diz que o determinante dessa matriz é igual a 95. Então ele pergunta para mim qual é o valor desse produto aqui, P vezes Q. Ok? Então aqui, pessoal, a gente vai ter que aplicar as informações que ele está dando para mim na questão para encontrar quem é o elemento P e quem é o elemento Q. E a partir daí eu consigo calcular esse produto aí, P vezes Q. Ok? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui para a resolução desse exercício? Eu vou pegar essa equação que ele me deu aqui, certo? Essa equação ela diz que P mais Q é igual a zero. Ok? Então eu posso dizer que Q ele é igual. Esse P está positivo, eu vou levar ele para o outro lado da equação, negativo. Então eu posso dizer que Q é igual a menos P, correto? Observe o que é que eu vou fazer agora. Ele está dizendo para mim que o determinante dessa matriz é igual a 95. Ele está falando isso aqui para mim. O determinante dessa matriz, que a gente já representou aqui, é formado por esses elementos, e o determinante a gente representa como essas duas barrinhas aí paralelas, como a gente já comentou anteriormente. Ele diz para mim que isso aí, pessoal, é igual a 95. O determinante dessa matriz é igual a 95, certo? Então ele pergunta qual é o valor desse produto. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou calcular o determinante dessa matriz. Isso aqui vai me dar uma expressão algébrica. E depois eu vou pegar essa expressão algébrica e dizer que ela é igual a 95, que é isso que ele está me dizendo na questão, certo? Então vamos deslocar aqui a tela
e vamos fazer o cálculo desse determinante. Como é que a gente viu anteriormente para calcular o determinante dessa matriz aqui? A gente repetiu os elementos da matriz e em seguida repetiu as duas primeiras colunas após a terceira. É esse passo que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, eu vou reescrever aqui os elementos da matriz. Pronto, reescrevi aqui os elementos da matriz. Só que antes de eu repetir essas duas colunas aqui, pessoal, eu vou observar o seguinte. Eu sei que pelo método de Sarros que a gente viu anteriormente, para calcular o determinante, eu vou fazer aqui algumas multiplicações. Então, para não ficar calculando multiplicação de duas incógnitas diferentes, que aqui a gente tem P e Q, eu vou utilizar da relação que a gente viu anteriormente, que ela fala que Q é igual a menos P, pela equação que ele me deu aqui na questão. Então, eu vou utilizar dessa informação para substituir, aonde tiver Q, eu vou substituir por menos P. Então, esse Q aqui, eu vou substituir ele por menos P. Então, aqui vai ficar menos P. E esse Q aqui, eu vou substituir ele por menos P. Ok, pessoal? Pronto. Agora eu posso seguir aqui com apenas uma incógnita, certo? Pela regra de Sarros, o que a gente vai fazer? Vai repetir aqui as duas primeiras colunas após a terceira coluna. Então, vamos repetir elas aqui agora. Beleza, repetimos as duas primeiras colunas. Agora, a gente vai calcular o produto de cada uma dessas diagonais aqui. Como a gente viu aí no exemplo anterior, para calcular o determinante através da regra de Sarros. Os resultados dos produtos dessas diagonais, eu vou somar todos eles conservando o sinal, certo? Então vamos lá. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 3 vai dar 6, certo? Vejam só, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Então eu já vou colocar um menos aqui. P vezes 3 dá 3P. 3P vezes P dá 3P ao quadrado. Correto? Aí a gente vai ter o seguinte agora. P vezes P dá P ao quadrado. P ao quadrado vezes 3 dá mais 3P ao quadrado. Como a gente viu anteriormente, agora eu já encerrei aqui as multiplicações entre essas diagonais que eu pintei em vermelho. Agora eu vou colocar aqui um sinal de menos e vou abrir um parênteses para inserir os valores dos produtos das diagonais que eu vou pintar aqui, ó, de azul. Então, vai ser essa diagonal que possui 3 elementos. Essa diagonal que possui 3 elementos. E essa diagonal que possui 3 elementos. Vamos aqui para a primeira. A gente vai ter menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Então, eu posso colocar um menos aqui direto. P vezes P, P ao quadrado. P ao quadrado vezes 3 dá 3P ao quadrado. Certo? Olha só, mais aqui desse 1 com menos aqui desse menos 3, mais com menos dá menos. Mais com menos daqui vai dar menos. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Seguindo aqui, a gente vai ter ó, mais aqui desse P com mais aqui desse 2. Mais com mais dá mais. Mais aqui desse 2 com menos desse P vai dar menos. Certo? P vezes 2 dá 2P. 2P vezes P dá 2P ao quadrado. E aqui a gente fecha o nosso parêntese. Observe que agora eu vou fazer essas operações aqui de soma e subtração, certo? Veja que aqui a gente tem menos 3P ao quadrado mais 3P ao quadrado. Quando eu somar isso aqui com isso aqui, vai dar 0, né? Então aqui a gente já elimina esses dois, ok? E aí a gente vai ficar aqui apenas com esse 6. Eu vou repetir ele aqui. Esse sinal de menos eu vou deixar ele aqui por enquanto, com o meu parêntese. E aqui a gente vai ter o seguinte, pessoal. Menos 3P ao quadrado dá para me somar com menos 2P ao quadrado. Eu somo esse 2 com esse 3 e aqui a gente vai ficar com menos 5P ao quadrado. E esse menos 9 continua.
Agora sim, eu vou eliminar o parênteses fazendo aqui o meu jogo de sinais, certo? O 6 eu vou repetir. Menos com menos daqui vai dar mais. E esse 5p ao quadrado, eu repito. Menos aqui com esse menos do menos 9 vai dar menos com menos dá mais. E esse 9 aqui eu repito. Certo? Então, a gente ficou com 5p ao quadrado. E esse 6 com esse 9 dá para me somar. 6 com 9 vai dar 15. Então, esse é o valor, pessoal, do determinante dessa matriz. Certo? Esse é o valor determinante dessa matriz. Só que ele fala que esse determinante vale 95. Então, a gente tem essa informação de que tudo isso aqui que eu calculei, ele é igual a 95. Certo? Então, agora a gente tem uma equação aqui que a gente pode encontrar o valor de P, né? Nesse caso, como P está ao quadrado, eu posso encontrar até dois valores para P. Então, a gente vai ter menos 5P ao quadrado vai ser igual a 95. Esse 15 vai para o outro lado da equação, negativo. Está positivo, vou levar para o outro lado negativo. Então, a gente vai ter que 5p ao quadrado vai ser igual a 95 menos 15, que dá 80, certo? Esse 5 aqui está multiplicando p ao quadrado. Então, eu vou deixar o p ao quadrado aqui sozinho. Vou repetir aqui o 80. E esse 5 que estava multiplicando, vou levar para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai ter que p ao quadrado é igual a 80 dividido por 5. Então, P ao quadrado vai ser igual a quanto? Quanto é 80 dividido por 5? 80 dividido por 5 vale 16, certo? Então, P ao quadrado vale 16. Isso significa que eu vou pegar esse 2 aqui, ó, levar para o outro lado da equação. Se está uma potência, vai para o outro lado como uma raiz. Só que aqui a gente vai ter mais ou menos raiz quadrada, né? O índice dessa raiz vai ser aqui 2, né? Que veio aqui dessa potência. Então, mais ou menos raiz quadrada de 16, certo? Então, o P vai ser igual, mais ou menos, quanto é raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 vale 4. Ok, pessoal? Isso por que fica esse mais ou menos? Porque P ao quadrado é igual a 16. Se você pegar mais 4 e levar ao quadrado, vai dar 16. Se você pegar menos 4 e elevar ao quadrado, vai dar 16. Então, você tem dois valores diferentes aqui, ó, que obedecem essa condição de P ao quadrado igual a 16. Então, por isso que a gente tem que colocar aqui esse mais ou menos. Então, a gente viu, pessoal, que P ou vale menos mais 4 ou vale menos 4. Vamos retornar lá para o início da minha questão, certo? Vamos retornar lá para o início. Aqui. Se eu descobrir o valor de P e Q é igual a menos P, eu posso encontrar quem são os valores para Q agora. Se P vale mais ou menos 4, quem vai ser Q? Certo? Então, eu vou ter duas condições. A primeira é se o P for igual a 4, né? Se o P for igual a 4, quanto é que vai valer Q? Se Q vale menos P e P é 4, então eu tenho menos 4. Certo? Então, se o P for igual a 4, o Q vale menos 4. E eu tenho outra condição aí, que é qual? Se o P for igual a menos 4. Se o P for igual a menos 4, quanto é que vai valer Q? Q vai ser igual a menos P. Se P é menos 4, então você tem menos menos 4. Então, o Q vai valer menos com menos dá mais 4. Certo? Então, P e Q, a gente já encontrou os valores para eles. Isso não é o que a questão está pedindo. A questão está pedindo o valor deste produto aqui. A multiplicação entre P e Q. Então, é isso que eu vou fazer agora. Se eu já tenho o valor de P e já tenho o valor de Q, que eu encontrei aí aplicando essa equação, onde envolve aqui o determinante, e utilizei o método de Sarros, a regra de Sarros, para encontrar esse determinante. Agora eu posso encontrar quem é o valor desse produto aí. Observe o seguinte, pessoal. Se P é 4, Q é menos 4.
E se P menos 4, Q é 4. Então, não importa se eu pegar aqui essa primeira condição ou essa segunda condição, a gente vai ter uma multiplicação aí entre menos 4 e 4, ou 4 e menos 4, que vai dar o mesmo resultado. Então, a gente pode dizer aqui ó, que P vezes Q, só preciso pegar 1. Uma dessas duas condições vai dar o mesmo valor. Então, vai ser P, que vai ser 4, que multiplica aqui, Q, que vai ser menos 4. E a gente sabe que 4 vezes menos 4 dá igual a menos 16. Ok, pessoal? 4 vezes menos 4 vai dar igual a menos 16. Então, esse é o valor desse produto aí. E a gente fica aqui com a alternativa A. Tranquilo? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Espero que tenham tirado suas dúvidas aí sobre determinantes, como é que você calcula o determinante através da regra de Sarros, certo? Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu peço que se inscrevam no canal para dar aqui uma força, ajudar o canal a crescer. Deixe seu like aqui nesse vídeo se ele te ajudou, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!